Mateus 24, 12. E depois eu vou ler Gênesis 6, 6. Gênesis 6, 6. Mas primeiro vai ser Mateus 24, 12. Eu estava aqui tendo uma conversa com a obreira, que eu falei para ela assim, ó, quando 8 horas, você traz um pouquinho de café para mim? Aí eu tentei falar para a promessa, eu olho assim, aí eu falo, mas tudo bem. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Que eu estava estudando, estava lendo, e eu vi uma coisa muito interessante. Vocês sabiam que o café... Quem aqui gosta de café? Nossa, as pessoas estão colocando a mão quase no céu. A galera que gosta de café, tem a galera que gosta de café amargo, tem a galera que gosta de café mais doce, como eu, tem a galera que gosta de café com leite, tem a galera que gosta de café fraco, café forte, certo? Tem vários tipos de pessoas que gostam de café. Só que uma coisa eu tenho certeza, ninguém gosta de café frio. Ninguém gosta de café gelado. Não, você está falando do café da Starbucks, com chantilly. Não, estou falando um café de casa, com um vinho de verdade, sem gracinha. Ninguém gosta de café gelado. Tem pessoas que pegam o café, quando está gelado já cospe, faz cara feia. Porque café que é bom é café quente. A menos, né, que seja um café do McDonald's, cheio de gracinha. Aí é outra coisa. Mas falando do café preto que a gente gosta, quem toma, né, quem gosta de café quente. E uma coisa que eu estava vendo é que o café, ele não esfria. Na verdade, ele perde energia no ambiente. E por isso que ele fica frio. Por isso que ele fica gelado. E quando eu estava lendo isso, eu fiquei muito reflexiva, né, sobre isso. Que o café, na verdade, ele perde energia, ele perde o calor para o ambiente. E é muito fácil a gente pensar, né? O café normalmente ele fica frio enquanto ele está fora ou do fogo, da panela que está no fogo, ou ele está fora da garrafa térmica. Porque quando ele está dentro da garrafa, tem garrafa que é boa, que dura 24 horas o café quente. Então, na verdade, o café ele não é que ele fica frio, é que ele perde a energia. E aí, eu estava pensando, né? E acredito que o meu pensamento, assim, a minha reflexão é o que todo mundo tem pensado ultimamente, né? O que está acontecendo com o mundo. A gente abre o celular na internet e não tem outro assunto. A gente liga a televisão e não tem outro assunto. E eu estava percebendo, eu até comentei com as obreiras, que eu estava me sentindo desanimada, fisicamente falando. Eu não estou nem falando espiritualmente, mas sabe quando o seu corpo, você não quer fazer nada? Você só quer dormir? Eu estou sentindo um sono, um cansaço. E não só, porque assim, eu trabalho, eu tive minha rotina de trabalho, mas eu já tive rotinas de trabalho muito piores, que exigiram muito mais de mim fisicamente do que agora. E eu percebi que não é isso, não é a questão do meu trabalho. Eu estou sentindo que é a questão do mundo, essa situação, tudo que está acontecendo, me gerou assim uma falta de energia. A minha energia foi sugada com tudo isso. E aí, quando eu li sobre o café, eu fiquei pensando, poxa vida, se está acontecendo comigo, provavelmente está acontecendo com mais pessoas. E aí, quando eu falo do que está acontecendo no mundo, logo a primeira coisa que vem na nossa mente é o que está acontecendo no Rio Grande do Sul. Mas, eu não sei no Instagram, nas redes sociais de vocês, mas ó, na minha, fora o que está acontecendo no Rio Grande do Sul, também eu tive, essa semana passada, duas coisas que apareceram muito, que mexeram comigo, que eram pastores diferentes, não a mesma pessoa, pessoas diferentes, abusando de criança. Igual, essa semana, um pastor foi preso porque ele abusou da sobrinha de 6 anos. E aí a mãe da criança ali vai interrogar ele, e aí ele fala, não, mas eu não cheguei a penetrar, eu só toquei, só fiz, aí ele vai falando e é nojento de se ver. E aí eu fiquei pensando, gente, nós estamos literalmente assim, ó, no fim dos tempos. Você abre as redes sociais, você liga a televisão, no jornal, e assim, ó, é
Jesus está voltando. E as pessoas, talvez quando ouvem isso, não dão muito crédito, não levam tão a sério. Mas deveria, porque os sinais estão aí. Gente, a cada dia que passa é um sinal novo da volta de Jesus. E quando eu li sobre isso, quando eu estava vendo sobre isso, eu pensei muito no povo de Gênesis, ali na história de Noé. Porque ali o povo vivia uma vida, e a Bíblia fala que o povo vivia pecando, errando, fazendo maldade, até que Deus veio, fala com Noé, que vai haver um dilúvio. Ali nunca tinha acontecido. E as pessoas ali não davam crédito a Noé, não davam crédito ali para o que ele estava falando. Pode ser que existiam pessoas ali até que achavam que ele era louco por criar uma arca, porque assim, nunca tinha caído chuva do céu. As pessoas não acreditavam. Só que falando dos nossos dias atuais, nós temos dois tipos de pessoas que nós podemos ser. Você pode ser Noé, que mesmo sem nunca ter visto cair uma gota do céu, acreditou que Deus era poderoso o suficiente para fazer chover, e por isso que ele fez a arca. Porque Noé tinha que acreditar em Deus. E só na palavra. Porque ainda não tinha acontecido. Era só apenas uma promessa. Como para muitos que Jesus está voltando é só uma palavra. É só uma promessa. E as pessoas, eu tenho certeza no meu coração que as pessoas lá fora não estão preparadas para isso. Porque elas vivem como se isso não fosse acontecer. As pessoas, elas casam, elas trabalham, elas vivem a vida delas, elas curtem a vida de um jeito mundano, como se Jesus não estivesse chegando, como se Jesus não estivesse às portas. Mas agora, e você? Como está o seu coração? Como está a sua fé? Como está o seu espiritual? E é claro, na terça-feira nós oramos, né? Fizemos um clamor aqui por aquelas pessoas que precisam ser salvas, mas nós não podemos esquecer da nossa salvação. E talvez você não precise ser salvo fisicamente de uma água, de uma catástrofe que está acontecendo na sua vida, mas espiritualmente todos nós precisamos. E nós não podemos viver uma vida ou levar uma vida como se isso não fosse real, como se isso não estivesse acontecendo. E quando a gente lê lá em Gênesis 6:6, diz assim, ó: então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra. Isso lhe pesou no coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis, as aves do céu, porque me arrependo de haver feito. Porém Noé achou graça diante do Senhor. Eu achei muito forte que nós estamos falando aqui da humanidade. Eu não estou falando de um povo, eu não estou falando de uma cidade, eu não estou falando de uma alma. Eu estou falando que Deus ali, ele estava ali triste e arrependido com a terra inteira. Mas no meio de tudo isso, no meio de toda aquela nojeira, de toda aquela sujeira, Deus achou graça em um homem. E aí eu fiquei pensando, qual é o sentimento que nós temos despertado em Deus? Quando Deus ele olha para o mundo diante de tanta sujeira, porque hoje eu estou pensando, né? Quando eu era pequena, ouvia muitas histórias de que padres, né, abusavam de criança. Era muito comum quando eu era criança ouvir isso. Que padre, não sei das quantas, abusou de não sei o quê. Só que agora que eu sou adulta, é outro nome. Eu sou os pastores. As pessoas que deveriam anunciar o Evangelho usam o nome para pecar. E aí a gente para pensar que as pessoas que não conhecem a fé, as pessoas que não têm entendimento, olham para isso. Será que a pessoa que é do mundo, que não tem acesso à palavra, vai querer se converter diante disso? Porque se eu, que tenho acesso à palavra, eu fiquei enojada, porque não foi um caso. Eu citei um. Mas olha, da semana passada para hoje eu vi três casos. E eu sei, porque eu conheço a palavra, que isso não tem nada a ver com Deus. Que as pessoas não têm nada de Deus. Pelo contrário, elas só usam o nome para sujar o nome de Deus. Mas e quem não conhece? E quem não sabe? Julga e acha que
padre, pastor, é tudo a mesma coisa. Porque um abusa e o outro também abusa. E aí, eu tenho certeza que Deus, ele olha para a terra e ele vê tudo isso e ele se enoja com tudo que ele está vendo. Mas Deus, ele não pode se enojar e ele não pode se arrepender da nossa vida. A gente precisa todos os dias olhar para a nossa vida, para as nossas ações e antes de dormir pensar assim, que sentimento que eu causei em Deus hoje? Será que foi um sentimento de orgulho? Que ele viu que no momento da tribulação, ou no momento da tentação, eu venci? Ou eu sou mais um dentro da humanidade que causa nojo de Deus? Que Deus olha e tem vontade de destruir a terra. Porque se nós, que somos humanos, quando olhamos essas situações, temos vontade de destruir a terra, imagine Deus. Imagine que a Deus com a sua tremenda santidade, quando olha tudo isso. E a gente precisa analisar a nossa vida, o nosso coração, para que o sentimento que nós vamos causar em Deus seja um sentimento bom, seja um sentimento agradável. Deus, ele não pode olhar para a nossa vida e sentir nojo. Deus, ele não pode olhar para a nossa vida e ao invés de a gente olhar e ver como não é, ele vê como aquele povo que ele sentia vontade de destruir a terra. Noé, no meio de tudo aquilo, conseguiu causar um sentimento bom em Deus. E por isso que ele foi salvo. E será que Noé não tinha tentação? Será que Noé não tinha desejos? Será que Noé era imbatível? Não, porque Noé, diferente de Jesus, que todo mundo fala, mas ele era filho de Deus, então para ele era fácil, não que foi, porque Jesus veio aqui como humano. Noé não tinha nada, ele era literalmente como eu e você, um ser humano. E no meio ali do caos, ele venceu. No meio do caos, no meio de um sentimento de nojo, ele conseguiu trazer para Deus um pingo de esperança. Não, tem jeito, nem tudo é perdido, porque eu tenho um filho ali. E é isso que nós precisamos causar em Deus. Nesse mundo que já está perdido. Já tem a Bíblia, muitas promessas de Deus já vem se cumprindo. De pessoas de amor se esfriando. E a Bíblia fala, lá em Mateus 24, 12, que por causa da iniquidade de muitos, o amor de quase todos se esfriará. E quando a gente olha para o nosso lado, não é muito difícil da gente ver que o amor de quase todos tem se esfriado. Mas a gente não tem poder e controle da vida do outro, mas nós temos na nossa vida. Hoje, quando a gente olha para a igreja, olha quantas cadeiras estão vazias. E um dia nós já olhamos para as mesmas cadeiras que estavam todas ocupadas. Agora você tem que olhar para a sua vida e pensar: será que a sua cadeira vai estar vazia? Ou você vai lutar para que o seu lugar aqui dentro permaneça? Para que a sua cadeira nunca venha estar vazia. Para que o irmão do lado não tenha que olhar e falar: poxa, fulano sentava do meu lado e hoje ele não está mais aqui. Porque é promessa, vai acontecer. Mas foi promessa também que alguém trairia Jesus. Mas a promessa nunca disse que teria Judas. Foi uma escolha dele. E nós temos o poder, nós temos a chance de escolher na nossa vida se o nosso amor vai esfriar ou não, se o nosso amor vai permanecer ou não. E eu sei que tem tentações, eu sei que tem desejos, eu sei que tem escândalos. Porque quando a gente olha e vê que um pastor é capaz de abusar de uma criança, isso é um escândalo. Isso faz com que a fé de muitas pessoas possa se esfriar. Mas nós que temos acesso à verdade, que temos acesso à palavra, sabemos que Deus não tem nada a ver com isso. Sabemos que isso é obra humana. É igual o que está acontecendo lá no sul. Muitas pessoas olham e falam assim: ah, isso é castigo de Deus. Gente, Deus não tem nada a ver com isso. É o homem. É o homem que está destruindo a terra. É o homem que está destruindo a si mesmo. Porque por Deus, a gente estaria lá no jardim. Se fosse da vontade de Deus, a gente nunca teria saído do jardim. A nossa preocupação era só comer e brincar com os animais. Então não tem nada a ver com Deus.
E são os resultados das nossas escolhas, das nossas ações. E nós, como cristãos, precisamos lutar todos os dias para vencer, para permanecer. Porque eu queria poder vir aqui e falar assim, gente, calma, vai melhorar, isso vai passar. Mas eu não posso. A triste notícia é que a tendência é piorar. A tendência é ficar cada dia pior. E por isso que nós precisamos cuidar do nosso coração. Por isso que a gente precisa todos os dias nos analisarmos. Por isso que você não pode se permitir passar um dia sem orar, sem jejuar. Porque quando a gente pensa em primeiro amor, a pessoa que vive no primeiro amor, a pessoa que vive quente, todo o pensamento dela, tudo que ela quer fazer, envolve Deus, envolve a palavra de Deus. A pessoa no primeiro amor, ela ora, ela jejua, ela é sensível, ela quer estar disposta para a obra, ela está disponível para fazer o que precisa ser feito, ela não olha cansaço, ela não olha o problema. Mas aí a pessoa que tem um amor frio, pelo contrário, quanto mais ela puder fugir da presença de Deus, ela foge. E eu vi uma frase que eu achei muito interessante que fala assim: nenhum incêndio começa já com fogo grande, começa sempre com uma faísca. Quando a fábrica pegou fogo, quando a gente chegou lá e tudo pegando fogo, a gente não sabia, a gente achou que alguém poderia ter colocado fogo, a gente achou que alguém poderia ter passado e jogado um cigarro. Nós imaginamos várias coisas. E quando a gente foi olhar na câmera, a gente viu que, na verdade, todo aquele fogo que consumiu uma parte da fábrica, que por milagre de Deus não foi toda, mas foi uma parte, não começou grande. Começou com algumas faíscas caindo da lâmpada que estava em curto. Algumas faíscas. Não foi muito. Foi pouco que começou. E aí se alastrou. Então, quando você pensar assim, eu estou cansado demais hoje para orar, pensa, meu amado, que isso pode ser o início de você não estar mais aqui. Obreira, pelo amor de Deus, um dia que eu ficar sem orar, uma semana que eu ficar sem jejuar, isso não vai me tirar da fé. Quem disse? Quem disse que não? As pessoas que não estão mais aqui, um dia elas oravam, um dia elas jejuavam, um dia elas sentiam o Espírito de Deus, um dia elas entravam aqui e elas não se permitiam sair daqui sem ser tocadas por Deus. Mas aí um dia também o cansaço bateu, foi mais forte. E aí ela orou. E aí ela estava cansada demais, com um problema demais. Até o dia que ela não estava mais aqui. Então a gente precisa ficar atento aos detalhes. Porque é os detalhes que nos aproximam de Deus e é os detalhes que nos afastam da presença de Deus também. E meu amado, no mundo que nós estamos vivendo hoje, qualquer detalhe conta. Qualquer coisinha que você fizer, se você é a pessoa que consegue orar durante o seu dia, você já é um vencedor. Se você é a pessoa que conseguir vencer uma semana sem largar tudo, se jogar tudo para o alto, você já é um vencedor. Porque motivos para apertar o botão, para chutar o balde, não falta. Não falta para mim, não falta para vocês. Você não é o único. Mas a diferença está no que nós vamos fazer. E a Bíblia fala, né? No mundo tereis aflições. Jesus disse isso. Mas o problema é que às vezes a gente ouve a palavra de Deus, ou a gente conhece alguns versículos que já são conhecidos por todo mundo, e a gente só ouve por ouvir. Mas ele fala, tem de bom ânimo. Eu não sei. Se você acha que a sua vida é difícil, pensa na vida de Jesus, que tinha ali o céu, que estava ali na glória, estava ali com Deus, tinha os anjos ali para servir Ele, e Ele veio para a terra para sofrer. Tudo isso não por Ele, por nós. A vida que você vive, que você faz, é por você. Porque até servir a Deus, por mais que a gente fale, tem que ser por amor, tem que ser por vontade, mas a gente sabe que no final de tudo, nós vamos ser beneficiados por
24:12, né? Que por se multiplicar a iniquidade, o amor se espalhará de quase todos. Só que essa passagem ela não termina assim. No 13, ele fala assim: aquele, porém, que perseverar até o fim, será salvo. Então, assim, existe a galera que o amor vai se esfriar e vai se perder, mas o versículo não termina assim. O versículo, a passagem fala que, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E aí eu fiquei pensando, né? Até mesmo no café, que o café, quando ele está no copo apenas, é inevitável que ele se queime. Mas se ele ficar dentro da garrafa, ele permanece quente. E é isso que a gente precisa entender. Que nós precisamos permanecer na presença de Deus. A garrafa é a presença de Deus. Você não vai conseguir se permanecer quente, permanecer com energia longe da presença de Deus. É aqui, na presença de Deus, é no altar, é buscando que você consegue continuar quente, que você consegue continuar firme. Porque o café sozinho, ele não tem poder para se manter. Ele precisa, ele necessita da ajuda da garrafa ou do fogo. E a gente não é diferente. Nós sozinhos, nós não podemos nada. Até para você estar aqui hoje, você fala assim: eu vim porque eu quis. Mas foi com a ajuda de Deus que você chegou aqui. Porque, meu amado, se você tivesse que lutar contra o inimigo sozinho, você não aguentaria um soco. No primeiro soco você cairia. Se você consegue permanecer, e olha que a gente tem luta, e olha que às vezes nós somos atingidos por alguns golpes. Quando a pastora mesmo pregou recentemente, nós levamos alguns barros na vida, mas a gente só consegue permanecer de pé pela misericórdia de Deus, pela presença de Deus. Então que nós venhamos manter isso em nosso coração, e que nós venhamos nos apegar à palavra de Deus, e que sempre que o desânimo, a tristeza, os problemas quiserem te desanimar, peça ajuda. Busque ajuda. As pessoas só estão conseguindo ser socorridas lá no sul, porque quem não está debaixo d'água está saindo da sua casa para ir ajudar quem está naquela situação. Aquelas pessoas estão recebendo ajuda. Por isso que elas estão conseguindo sobreviver. Porque se fosse dependesse somente delas, elas morreriam. Então vocês entendem que pedir ajuda não é um problema? Porque ninguém olha para o pessoal que está ali de baixo e fala assim: é um bando de fraco que não consegue se salvar. Não. E por que quando a gente para pensar na nossa vida, quando a gente precisa pedir ajuda, você vai falar assim: se eu pedir ajuda, eu sou um fraco. Se eu reconhecer que eu não estou bem na fé, as pessoas vão achar que eu sou fraca. Não, meu irmão, porque forte é a pessoa que consegue assumir as suas fraquezas. A Bíblia fala: digo fraco, eu sou forte. Porque quando você declara que você é fraco, Deus ele pode ter a chance de te fortalecer, de te abençoar. Então que nós venhamos meditar e refletir sobre isso, e que nós venhamos vencer, e que quando Jesus voltar, quando chegar o dia da glória, Deus ele possa se alegrar das nossas vidas, que nós possamos fazer parte dos